Se você precisa de um amigo, eis que estou à porta te esperando. Vem ceiar comigo. Se estás cansado e oprimido, jogue sobre mim os seus fardos. Vem dançar comigo. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Até de um amigo, eis que estou à porta te esperando. Vem ceiar comigo. Se estás cansado e oprimido, jogue sobre mim os seus fardos. Vem dançar comigo. Aprender de mim, Graça e paz, povo de Deus. É uma bênção, né? Poder estar aqui adorando a presença de Jesus, que é tão maravilhosa. Onde está um ou dois ou três reunidos, aqui o Jesus está. E Jesus, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para libertar. Nesse momento, aonde que você estiver, se você precisa de uma cura física, coloque sua mão onde precisa ser curada nesse momento. Se for cura espiritual, se for cura emocional, que nesse dia você vai ser curado, você
você vai ser libertado, você vai ser salvo por Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Como Ele já ressuscitou, Ele faz cego enxergar, surdo ouvir. Ele pode fazer o mesmo para você esse dia. Clame a Ele com todo o seu coração. Só o nome
Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. É uma alegria muito grande poder compartilhar com os amados um pouquinho da palavra de Deus neste momento de comemoração, nesse momento de celebração que nós estamos passando, vivendo neste final de semana. Mesmo diante desta pandemia, mesmo diante dessa situação que nós estamos passando no mundo, a nossa esperança está firmada no Senhor. E eu não tenho dúvidas de que o Espírito Santo está ministrando em cada coração e que o nome do Senhor será glorificado. Se você faz parte da igreja do Senhor, se você que está nos ouvindo faz parte de uma igreja, saiba que você tem um propósito especial nesta terra. Deus tem um propósito especial na sua vida. Nós não estamos aqui por acaso. E eu quero compartilhar um texto que está em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27 e apenas no início do versículo 28. Bem rapidamente, e espero que você abra o seu coração para ouvir o que Deus tem a falar com você. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Mesmo não estando presentes no templo, eu creio que o Espírito Santo pode falar profundamente no seu coração. Por isso eu quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos e a pedir isso para Deus. Pedir para Deus falar pessoalmente com você através desta palavra. Deus ele tem um propósito através desta palavra. Feche os seus olhos, peça a Deus, fale com Deus, no nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor meu Deus, porque o Senhor nos fortalece. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós e em Ti nós podemos confiar. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que não perdeu o poder, mas é poderosa, viva e eficaz. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor, ó Deus, humildemente, que através desta palavra o Espírito Santo do Senhor venha agir, fortalecer, trazer entendimento a cada servo do Senhor que estará ouvindo esta palavra, para que os Teus propósitos sejam cumpridos, ó Pai. Em nome de Jesus eu me coloco à Tua disposição neste momento. Cala, Senhor meu Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, mas fala, Senhor meu Deus, diretamente, de forma particular, a cada um do Teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, para a glória do Teu santo nome. Cumpra o Teu propósito no meio do Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero começar com algo muito simples, que provavelmente você já ouviu falar, você já conhece, mas para trazer uma verdade espiritual muito forte que talvez você não esteja vivenciando, que talvez não esteja vivendo, passando na sua vida, mas algo que vai mudar a forma de você viver, algo que vai, pelo poder da palavra de Deus, através do Espírito Santo, vai mudar a sua perspectiva e a sua prioridade. Algo muito forte vindo de Deus por causa de ser a palavra do Senhor. Mas primeiro eu preciso começar de algo muito simples. Deus ele existe. Criou todas as coisas que nós vemos, criou tudo com excelência, com perfeição, cada detalhe da criação. Deus, ele sendo perfeito, ele faz a sua obra de maneira perfeita, não deixa nada a desejar, não cria nada com defeitos. E por fim, para concluir a sua obra majestosa, Deus então ele faz o homem e a mulher, como no texto que nós vimos. Não é difícil perceber que Deus, ele projeta todo o universo. Ele projeta o mundo, o ecossistema, tudo o que nós conhecemos, para por fim nos criar. Para por fim criar a humanidade, para por fim criar você. Preparou tudo para a sua maior obra-prima. Toda a criação foi realizada pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus tudo se fez, mas o homem não. O homem, Deus molda com carinho, faz ele do pó da terra e sopra o seu próprio espírito no homem. Toda a criação foi formada pela palavra de Deus, mas o homem, ele foi criado à sua própria imagem e semelhança.
Algo impressionante, algo extraordinário existe nas nossas vidas. O homem era perfeito, não tinha absolutamente necessidade de nada. Ele era completo, porque Deus o criou assim, Deus o criou completo. Mas mesmo ele sendo completo, mesmo ele não tendo falta de nada, Deus olha para aquele homem e diz: não é bom que o homem viva só. E Deus decide, na sua soberania, na sua sabedoria e no seu gracioso poder, Ele decide presentear o homem com uma mulher, com uma companheira, com uma ajudadora. Faz o homem pegar no sono, tira da costela do homem, fecha com a carne, e da costela do homem forma uma mulher. Uma mulher. E olha que interessante, antes mesmo de existir pai e mãe, porque era o primeiro casal, Deus já declara: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O propósito de Deus na criação do ser humano. Deus forma ali uma família. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se. Quando nós olhamos para esse texto, nós normalmente enxergamos somente a parte prática, enxergamos somente a parte lógica, e não a parte espiritual envolvida nisso tudo. Guarde isso, porque nós vamos precisar desse entendimento para conseguir compreender a palavra de Deus. Deus, Ele dá essa ordem antes do pecado entrar no mundo. Sejam férteis, multipliquem-se. Eles não tinham necessidade de absolutamente nada. Deus dá essa ordem antes do pecado entrar no mundo. Guardou isso no seu coração? Naquele momento, o pecado não havia entrado no mundo, no coração do homem. O homem não estava sujeito ao domínio do pecado. Quando o homem então desobedece a Deus, quando o homem ele peca contra Deus, ele perde partes desta imagem e semelhança que ele fora criado. Agora, que partes são essas? Veja bem, ele não necessitava de roupas, porque ele era inocente. Ele não tinha vergonha. E quando ele peca, ele sentiu vergonha. O pecado trouxe culpa, trouxe vergonha para o homem, assim como para nós. Ele não conhecia o medo. Eles não tinham medo, preocupações, ansiedades. Eles eram visitados por Deus. Veja bem, o pecado trouxe separação entre o homem para com Deus. Os nossos pecados fazem separação de nós para com o nosso Deus. O homem perdeu a pureza, a perfeição, a intimidade com Deus. Mas Deus, com o seu grande amor com que nos amou, enviou Jesus Cristo para restaurar partes desta imagem que havia sido quebrada. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus ele vem restaurar essa imagem que fora quebrada lá no início, no Jardim do Éden. Logo, assim como apenas por um só homem, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, um espírito vivificante. É o que a Bíblia nos diz. A Bíblia chama Cristo de último Adão, compara, faz esta comparação e existe algo profundo aí, existe algo espiritual. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Cristo é a imagem perfeita de Deus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ele é a expressão exata do seu ser. O Adão é comparado na Bíblia com Cristo, que é chamado de último Adão. Já a mulher, a Bíblia compara com a igreja. Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 22, você vai ver uma comparação muito forte entre a mulher e a igreja.
entre o homem, marido, e Cristo. Diz assim: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, mulheres, sujeitem-se também aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Veja bem no versículo 32. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Meus irmãos, a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, vai orar por aqueles que se entregariam a Ele pela pregação do Evangelho e pedindo ao Pai para que eles se tornassem um. Você já começa a entender o propósito de Deus? Para que se tornassem um. Diz o seguinte, lá no versículo 20 e 21 de João 17, que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Deixa eu te explicar. Quando uma pessoa se converte, passa a habitar nessa pessoa o Espírito Santo. E essa pessoa muda completamente a forma de viver, ela muda de vida. Passa a fazer parte da família de Deus, da igreja, que é o corpo de Cristo. Passa a viver em unidade com Deus. Passa a viver em unidade com o noivo, que é Cristo. Passa a viver em unidade com os irmãos, o corpo de Cristo. Quando isso acontece, é produzido frutos. A igreja frutifica, porque ela se torna fértil quando está em unidade. A multiplicação acontece, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia. E à medida que as pessoas vão crendo, pessoas são acrescentadas à igreja, pessoas são unidas a Cristo, e a multiplicação continua. Um propósito de Deus. Em várias partes você consegue perceber, em vários momentos, que Deus ele deseja a multiplicação. E onde tudo isso nos leva? Qual é exatamente o propósito inicial de Deus? O que tudo isso tem a ver com o versículo que nós lemos? Deus criou o homem e a mulher e os abençoou. Ele lhes disse: sejam férteis, ou frutifiquem-se e multipliquem-se. A multiplicação é algo natural. Você já havia observado que da mesma forma que Deus fala para o homem multiplicar, Jesus também fala para a igreja multiplicar? Ide, fazei discípulos em todas as nações, pregai a toda criatura, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A multiplicação na igreja é algo que também precisa ser natural. Assim, para haver multiplicação na raça humana é preciso haver intimidade, a união de um homem com uma mulher. Para haver multiplicação na igreja é preciso haver intimidade, a união da igreja com Cristo. Quando a igreja tem um relacionamento íntimo com Cristo, o crescimento é natural. E para isso é preciso ter santidade e obediência. Eu preciso ser mais direto, mais pessoal nesse momento. Você já nasceu de novo? Eu quero que você reflita nessa simples questão, mas de tão grande importância. Você nasceu de novo? Pelo que vemos, quando Deus ele criou o homem era perfeito. Porém, o homem cedeu à tentação, ele pecou. E como consequência do pecado de um único homem, todos nós somos pecadores. Estávamos condenados. O salário do pecado é a morte. Mas Deus, com seu infinito amor, com que nos amou, enviou Jesus Cristo. Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Por causa do pecado da humanidade, Deus envia Cristo para nos salvar, para que nós pudéssemos ter o privilégio de retomar a intimidade inicial de Deus, para receber a visitação de Deus, para poder ouvir a voz de Deus, para poder nos encontrarmos com Deus, para que nós pudéssemos ser reconciliados. Pelo sangue de Cristo na cruz, os nossos pecados são perdoados, mas não são automaticamente perdoados os pecados de todo mundo. Embora Jesus tenha morrido por todo mundo, não são os pecados de todo mundo que são perdoados, porque a Bíblia diz que aqueles que creem serão salvos, quem porém não crê será condenado. É preciso haver arrependimento e fé, é preciso haver entrega. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e no teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a mensagem do Evangelho que salva. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E quem crê, se arrepende dos seus pecados, muda de vida, confia no Senhor, pede perdão pelos seus pecados e acredita que em Cristo os nossos pecados são perdoados. Essas pessoas nasceram de novo. E eu volto a te perguntar: você nasceu de novo? Se você nasceu de novo, glória a Deus pela sua vida. Se você nasceu de novo, louvado seja o Senhor. Deus tem um propósito extraordinário para você. Agora, se você não percebe nenhuma diferença na sua vida, ainda há tempo. E esse é o momento. Se arrependa dos seus pecados. Confesse Jesus como Senhor da sua vida. Se entregue porque Ele te ama. Ele tem propósito para você. Ele enviou Jesus Cristo para te salvar. Entregue completamente a sua vida ao Senhor. Quando uma pessoa se converte, ela nasce de novo. Ela é nova criação. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Agora, vamos lá. O primeiro nascimento, ele é natural. Você não pediu para nascer. O segundo nascimento, o nascer de novo, quando uma pessoa se converte, é espiritual. No primeiro nascimento, você é chamado para gerar filhos naturais, os seus descendentes. No segundo nascimento, você é chamado para gerar filhos espirituais, não nascidos da vontade do homem, mas de Deus. Quando você se converteu, você nasceu de novo para gerar filhos espirituais. E isso só é possível pela pregação do Evangelho. Eu vou repetir, quando você nasceu de novo, você nasceu para gerar filhos espirituais. E isso só é possível através da pregação do Evangelho. O Evangelho é a semente. O semeador saiu a semear. O que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Esse dá fruto. E um produz 100, outro 60, outro 30. Multiplicação. Sabemos que Deus deseja que todos sejam salvos. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Quando uma pessoa se converte, o Espírito Santo de Deus passa a habitar nesta pessoa, dentro dela. E a imagem e semelhança de Deus, que fora quebrada lá no Jardim do Éden, começa a ser restaurada. E será completamente restaurada quando ressuscitarmos em Cristo com o corpo glorificado. Mas a restauração já começa agora. Por isso a pregação do Evangelho é algo tão especial, tão forte e tão urgente, que foi confiada a mim e a você, a igreja do Senhor, não aos anjos, mas ao homem, ao servo, ao Filho de Deus. Algo tão especial, que a Bíblia diz que são coisas que até os anjos anseiam observar, a pregação do Evangelho. Porque quando uma pessoa se converte, a imagem e semelhança de Deus que foi quebrada lá no Jardim do Éden começa a ser reparada. Sabe o que eu percebo com isso? Que o desejo de Deus é que a imagem e semelhança dele em Cristo se espalhe sobre a face da terra. Esse é o desejo de Deus. Que a imagem e semelhança dele em Cristo, através da pregação do Evangelho, se espalhe sobre a face da terra.
é o que o primeiro texto que nós lemos, vai falar. Deus os criou, imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Você foi criado para a glória de Deus, meu querido. Mas você nasceu de novo para continuar glorificando a Deus, mas para também gerar filhos espirituais. Já passou da hora de assumir a nossa verdadeira identidade de filho de Deus e frutificar para a vida eterna. Pregue a palavra de Deus, queira a tempo ou fora de tempo, anuncie o Evangelho, anuncie as boas novas do reino de Deus. Quantas notícias ruins, quantas notícias tristes, quantas más notícias nós vemos dia após dia. O mundo precisa ouvir as boas novas do Evangelho, as boas notícias, o Evangelho da salvação. Não se preocupe com o resultado. É o Espírito que vai usar, é o Espírito que vai convencer o homem da justiça, do juízo, do pecado. Mas é através da pregação do Evangelho. Pregue o Evangelho a todas as pessoas que estão ao seu redor. Para isso, Deus ele te chama para crescer, para multiplicar, uma igreja multiplicadora. Amados irmãos em Cristo Jesus, obedeçam a ordem de Deus. Multipliquem-se, façam discípulos, preguem o Evangelho e cumpram a sua missão. A nossa igreja é uma bênção. Eu louvo a Deus por esta igreja. Eu louvo a Deus por mais um aniversário desta igreja. Mas chegou a hora de alargarmos os nossos passos e nos dedicarmos mais à pregação do Evangelho, a priorizarmos mais as almas daquelas pessoas que não conhecem o Senhor, a priorizarmos o reino. Nós estamos avançando no reino espiritual. Deus ele nos criou com um propósito maravilhoso, que a glória dele seja manifesta sobre toda a terra, e ele te chama para fazer parte deste propósito. Pregue a palavra. Não se envergonhe do Evangelho que traz salvação, mas pregue a palavra. Busque conhecimento de Deus, busque intimidade com o Senhor e fale de Jesus para as pessoas. Que Deus possa te abençoar e que juntos possamos avançar e sermos instrumentos de Deus para espalhar sobre a face da terra a imagem e semelhança de Cristo Senhor Jesus. Quero orar com você mais uma vez. Se você sente que você pode melhorar nessa área da sua vida, peço que você feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, eu te louvo pela Tua palavra, Senhor Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Peço a Deus que o Senhor venha, com o Espírito Santo do Senhor, selar no nosso coração a Tua palavra e nos ajude, Senhor meu Deus, para a glória do Teu santo nome, a viver em unidade com Cristo, a viver em unidade com a Tua igreja, a cumprir a Tua missão e a multiplicar, a frutificar e a fazer a Tua vontade, e que os nossos olhos vejam muitas almas sendo rendidas aos Teus pés. Que aqueles familiares que não conhecem ao Senhor possam conhecer ao Senhor através da pregação do Teu Evangelho, da nossa boca. Que a nossa boca, Deus, em nome do Senhor Jesus, que da nossa boca venha sair somente palavras de bênção e de edificação, que possamos aproveitar cada oportunidade. E neste momento, no poder que existe no nome de Jesus, eu profetizo, ó Pai, unção do Senhor para a pregação do Evangelho no meio da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, aproveitar cada oportunidade, em cada mensagem, Senhor meu Deus, em cada momento, em cada conversa, possamos, ó Pai, exalar o perfume de Cristo, do Evangelho do Senhor, e que em nome do Senhor Jesus nós venhamos a perder todo o medo, toda a preocupação, e não olhar para os resultados, mas olhar para o Senhor, para a missão que o Senhor nos confiou e cumprir essa missão com zelo. Abençoa o Teu povo, ó Pai. Abençoa a Tua igreja. Neste momento no qual estamos passando de dificuldade, que os servos do Senhor sejam revigorados, sejam renovados, sejam fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, Senhor, pelo poder da Tua palavra, e que em nome de Jesus
possamos, ó Pai, viver tudo que o Senhor sonhou nas nossas vidas. Que sejamos bem-aventurados, que sejamos, ó Pai, homens e mulheres segundo o Teu coração, ó Pai. Que sejamos um povo santo, ó Pai, que busca o Senhor, que ama o Senhor acima de todas as coisas, que ama o próximo e que prega a Tua palavra e vive a Tua palavra. Nos abençoe, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Antes da gente adorar o Senhor, eu queria deixar um texto para todos vocês que estão nos ouvindo em casa, que fala um pouco sobre o povo de Israel quando estava passando pelo deserto. A palavra de Deus nos diz em Êxodo 13, 20 a 22, que os israelitas partiram para o deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los. E à noite, vinha uma coluna de fogo para iluminá-los. Assim, podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. O Senhor, Ele quer nos guiar nos nossos caminhos. Ele quer estar conosco, onde nós estivermos. O Senhor, Ele se preocupa com a nossa vida, com o nosso cotidiano. Eu não sei o que você está passando, o deserto que você está passando, mas o Senhor, Ele quer te guiar, como Ele guiou o povo de Israel. A nuvem representa a presença de Deus. E nós vamos pedir ao Senhor que a presença dEle esteja no meio de nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento eu coloco as nossas vidas no Teu altar. Eu peço, Senhor, que cada um sinta a Tua presença onde estiver. Ó Deus, que como o Senhor guiou o povo de Israel, que o Senhor esteja nos guiando também, Senhor. Ó Deus, que os desertos da vida que nós estamos enfrentando sirvam para nos aproximar de Ti, Senhor. Ó Deus, que a nuvem da Tua presença nos acompanhe de dia e de noite. Que a nuvem da Tua presença esteja conosco, aonde quer que nós estejamos. Ó Deus, nós clamamos pela Tua presença. Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Ó Deus, como nós sentimos a Tua presença aqui nesse templo, eu peço que o Senhor esteja com a Tua presença, com a nuvem de glória, no lar de cada pessoa que está nos ouvindo. Ó Deus, que a Tua presença alcance os corações. Ó Deus, Tu és bem-vindo aqui, Senhor, e nós Te adoramos. Eu convido a você que peça ao Senhor que esteja movendo a presença dEle na sua vida. Adore ao Senhor, caminho no deserto.
um Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Ele é um Deus que nos abençoa. Ele é um Deus de perto. E quando o povo estava passando pelo deserto, no final da jornada do povo de Deus pelo deserto, o Senhor ordenou a Moisés que dissesse a Arão e seus filhos para abençoarem o povo. E o Senhor disse em Números 6, 23 e 27: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. E como o Senhor abençoa o povo, o Senhor também nos abençoa nesse instante. O Senhor quer derramar sobre as nossas vidas graça. O Senhor quer derramar sobre as nossas vidas a paz. E o Senhor ainda disse em Deuteronômio 7:9: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade dele por 1000 gerações daquele que o amam e guardam os seus mandamentos. E nessa noite eu quero proferir essas palavras sobre a sua vida, sobre a sua família. Que o Senhor esteja abençoando você, que o Senhor esteja abençoando a sua casa, que o Senhor esteja abençoando a todos que te rodeiam, que a presença dele esteja na sua vida, na sua família, por 1000 gerações, que a bênção dele esteja sobre o seu lar e sobre a sua família. É isso que nós vamos declarar, a bênção. Filhos
Olá, quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Antes de tudo, enviando um abraço do nosso querido líder, pastor Carlito Paes, da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, a rede de igrejas da cidade e também da Rede Inspire e do time que trabalha sempre com amor para te servir. Quero trazer, então, uma mensagem nesta conferência mais. Ainda não chegamos aonde Deus quer nos levar. Muito obrigado pelo convite, pastor Tiago Storino. É uma honra trazer esta mensagem de Deus para o coração de vocês. E nessa perspectiva desta conferência mais, eu quero falar em um dos aspectos que nos tornam protagonistas como reino de Deus a partir da nossa realidade, que é aquilo que está em Romanos 5,17. Veja bem, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Romanos 5,17. Eu quero falar então, dentro dessa perspectiva de voar mais alto, que você nasceu como igreja para reinar
em vida. E o texto de Romanos 8,17 é tão diretivo e esclarecedor. Através daquilo que Jesus fez, através daquilo que Jesus conquistou, através daquilo que Jesus liberou, podemos sim, nele, vivermos uma vida assim, ajustada para reinar em vida. A igreja, ela é a esperança do mundo. PIB de Alto Caparaó, você precisa entender que a igreja é a esperança deste mundo e foi posta no mundo para transformar realidades. Você é, sim, como eu disse no início, um protagonista. Em 1 Coríntios 4:20 está assim: pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Uau! O reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Em Romanos 14:17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por onde você passar, você leva essa atmosfera do reino para abençoar e transformar realidades. Pode acreditar que vocês têm esse papel no reino. Então, em Mateus 11:12, vemos: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Olha só, o reino de Deus é tomado à força, ou seja, somos o reino de Deus. Nascemos para reinar em vida espiritualmente, sermos protagonistas. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, mesmo diante dessa situação tão difícil que estamos vivendo no mundo. A igreja ainda é sim a resposta, mas haverá necessidade de uma intencionalidade para que o reino se manifeste. A palavra reino na Bíblia, no contexto do Novo Testamento, significa basileia, poder real, realeza, domínio, governo, o poder real de Jesus como Messias triunfante, a dignidade conferida aos cristãos no reino do Messias, território sujeito ao governo de um rei. Nós vemos isto no dicionário Concordância Strong. Então, é um poder, é uma representatividade de algo que pode transformar. O reino de Deus é a vontade dele, de Deus, que como igreja transformemos realidades. Em 2 Coríntios 5:20 está assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus, 2 Coríntios 5:20. Ainda falando de reino, Myles Munroe, um homem que passou a sua vida para ministrar nesse assunto, o reino de Deus, infelizmente morreu precocemente, mas deixou um grande legado. Ele escreveu o seguinte: quando não temos conhecimento do quadro maior, a maioria de nós se envolve em todos os rituais diários, esquecendo-nos do nosso relacionamento com o nosso Criador. Pensamos que tudo começa e termina em nós. E temos então uma vida míope. Quando nós entendemos que a nossa vida está associada a algo maior, que é o reino, a nossa vida passa a ser uma explosão espiritual e aí a gente voa mais alto. Queria trazer duas premissas chaves que o Bill Johnson coloca, pastor Bill Johnson da Bethel Church. Devemos ao mundo um encontro com Deus. Primeira premissa importante, devemos ao mundo um encontro com Deus e devemos trazer respostas divinas aos dilemas humanos. Nós devemos ao mundo um encontro com Deus, ok? Mas também devemos trazer as respostas do céu para os dilemas humanos. Isto é ser reino de Deus, isto é voar mais alto. Como expandir o reino de Deus em dias atuais? Como você pode ser
um protagonista. Essa igreja tem 107 anos, né? Está aí nas comemorações deste tempo tão importante. Como que esta amada igreja pode ir para novos níveis de influência, sendo de fato reino? Eu quero que você acompanhe comigo em Marcos 2, de 1 a 12, uma história extraordinária, onde Jesus, a partir de uma casa, faz um milagre e levanta um paralítico do seu leito através do poder do alto, e aí, então, algo extraordinário acontece. E nós queremos aprender com os princípios deste milagre. Como expandir a influência do reino de Deus em dias atuais? Para isso, primeiro, transforme sua casa. Comece a partir da sua realidade. Transforme sua casa. Está assim no verso 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Cafarnaum significa vila do conforto, essa palavra. Então Jesus estava ali no seu lugar de refúgio. Jesus nos ensina que a transformação precisa acontecer a partir da nossa realidade, no meu escopo pessoal, na minha família, igreja e sociedade. Tudo começa em nossa casa, para expandir a influência do reino, para que a igreja voe mais alto. Você precisa começar a transformar, através do poder do Espírito Santo, a sua realidade familiar. Eu quero declarar sobre você e a sua família a paz do Senhor, a transformação do céu, a conectividade, a paz, a intimidade, a provisão, para que então a sua família seja um farol. Em segundo lugar, como expandir a influência do reino em dias atuais? Para isso, use estratégias de atração. Use estratégias de atração. Verso 2, em Marcos 2. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Olha só, em casa, ativando o poder da palavra, isto tudo causou uma atmosfera para trazer uma transformação que começou na casa e não teve mais limites em relação à influência. Veja bem, em Atos 2, 46 e 47, nós vemos como os primeiros cristãos viviam. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Olha o texto no verso 4. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Olha que interessante, aqueles, amigos do paralítico levaram aquele homem atrofiado até o encontro de Jesus, o encontro do seu milagre. E, porque Jesus estava na casa, tendo comunhão com as pessoas, a atmosfera do relacionamento libera o sobrenatural. Aleluia! Aleluia! Que forte, que forte! E vemos em Atos 2 que era justamente o modo como os cristãos viviam. Eles se reuniam nas casas e no templo. E o impacto desses dois encontros importantes e vitais era um resultado de impacto na sociedade. Chris Vallotton escreveu o seguinte: líderes relevantes precisam usar o que é cultural para ensinar o que é atemporal. Ou seja, a igreja, como reino, como protagonista, precisa influenciar, entendendo o seu contexto, mas mudando a atmosfera, trazendo a influência do reino de Deus nos montes modeladores da sociedade. Ou seja, aquele homem paralítico, ele é influenciado pela cultura que Jesus carregava do reino.
e por isso a sua história foi mudada. Nós estamos dizendo que agora estamos vivendo um novo normal, mas a alternativa da igreja sempre foi viver no sobrenatural. Então, neste novo normal, nós estamos ativando o sobrenatural para que a partir das nossas casas, da nossa realidade, o reino intencionalmente seja exposto para que haja um impacto na família, na economia, na política, na cultura, no entretenimento, na educação, em nome do Senhor Jesus. A igreja, ela, a partir das casas, ela é uma igreja apostólica, profética e pastoral. Em terceiro, como que você expande o reino para impactar a sociedade? Como você passa a sair de uma vida normal para uma vida sobrenatural, de uma vida comum para uma vida extraordinária? Você precisará viver o reino. E como que você expande a influência do reino? Terceiro, cultive 24/7 uma atmosfera de fé. Cultive ao seu redor, a partir da sua vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma atmosfera de fé. Versos 2 e 5. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Olha só, você lembra da história? Jesus está numa casa, a casa está abarrotada, Jesus está ali, com certeza, repartindo o céu, repartindo o reino com aquelas pessoas. Estes homens, 4 homens, veem um paralítico e levam o paralítico para esta casa. A casa estava abarrotada, então eles descem esse homem por meio do telhado, e quando Jesus vê a fé daqueles homens, Jesus é tocado e libera então primeiro o perdão para aquele homem paralítico e daí em seguida ele estabelece a cura. Diz o texto, vendo a fé que eles tinham, queridos, nós só vamos voar mais alto se a nossa fé edificada em Jesus for estendida. Nós precisamos ter sim um aumento da nossa fé, na medida que a nossa vida interage com a vida de Cristo e pela ação do seu Espírito em nós. A atmosfera de fé que influencia todos que estão à nossa volta e que nos leva para um novo nível de frutificação é também você contabilizar e contar o que Deus tem feito na sua história. São os testemunhos. Em Apocalipse 19:10, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Quando você decide consolidar uma atmosfera de fé na sua história, você passa a ser um influenciador. Por quê? Quando você conta aquilo que Deus fez na sua vida, ok? Você libera um ambiente para que pessoas acreditem e possam também ter suas vidas transformadas. Pois bem, estamos construindo aí algumas verdades para que você voe mais alto e também a sua amada igreja. Em quarto, compartilhe o amor sem restrições. Para voar mais alto, nós precisamos ser reino de Deus. O reino de Deus, ele se manifesta com intencionalidade. E em Marcos 2, estamos vendo princípios ativadores do reino. E um dos princípios é: compartilhe o amor sem restrições. Só deixa legado quem ama. Só deixa legado quem reparte esse amor ágape incondicional de Deus. E é isso que Deus quer de você. Vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Porque este homem, fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Em João 3,17 vemos assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que
este fosse salvo por meio dele. E ainda em 1 João 4,8, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não podemos escolher o tipo de paralisia que ajudaremos. Uau! Uau! Nós precisamos cuidar daqueles que Deus permitirá que estejam na nossa vida de alguma forma. Porque não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Chegou a hora de você voar mais alto, mas para voar mais alto, você precisa ter o coração de Deus. Sabe, muitas vezes encontramos nos evangelhos destaques. Antes de Jesus realizar uma grande obra, Jesus era tomado por um grande sentimento de compaixão das pessoas que estavam à sua volta. Quer voar mais alto? Quer ser protagonista? Quer transformar a realidade em sua volta? Quer frutificar em novos níveis? Ame com o amor de Jesus. Em quinto, resista às oposições religiosas. Olha o texto. Resista às oposições religiosas. Está lá em Marcos 2. Por que esse homem fala assim? Quando Jesus disse ao paralítico, seus pecados estão perdoados, isso trouxe uma revolta muito grande para os religiosos. Nós vemos no texto, no verso 7 e também no 8, os religiosos começaram a dizer, quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Ele, no caso de Jesus, está blasfemando. Ou seja, quando você decide viver a cultura do céu na terra, do reino, você vai gerar pessoas que serão atraídas com esta mensagem, com esta vida, porque o Espírito Santo ele é atrativo, mas também vai atrair repulsa da religiosidade. Sabe o que eu tenho aprendido? Quase sempre, no avivamento, os que estão dentro dele desfrutam e os que não estão dentro dele, fora, criticam. Então, precisamos vencer a religiosidade. Você está pronto para viver em sua espiritualidade o que você nunca viveu? Nesses 107 anos da igreja, você pode ser um presente para ela? Rasga o seu coração para o Senhor e permita que o Espírito Santo traga o dunamis dele para que você seja ativado e passe a viver uma vida sobrenatural. Mas espere resistência, porque alguém cheio do Espírito Santo confronta, é uma afronta para o espírito de religiosidade. Sexto, estimule a maturidade espiritual. Para que a influência do reino se estabeleça, você precisa estimular a maturidade espiritual. E aqui é um símbolo, disto. Verso 11, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Em Efésios 4, 11 a 13, diz, a fim de que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, o símbolo aqui de pegar a maca e ir é um símbolo daquilo que precisa acontecer no discipulado. As pessoas precisam receber o cuidado, precisam receber cura, mas precisam também crescer e serem comissionadas para multiplicar frutos. Então, se você quer voar mais alto, sendo influente, você precisa ser maduro, continuar nesse processo e estabelecer uma cultura em que as pessoas saiam do leite espiritual para a maturidade. Maturidade espiritual é pensar, sentir e agir como Cristo. O seu nível de maturidade sempre será proporcional à prática daquilo que você sabe. E em sétimo, como influenciar através do reino, sendo um protagonista, como voar mais alto? Produza frutos inéditos. Chegou a hora do novo na sua história. Verso 12. Ele se levantou, no caso, o ex-paralítico, pegou a sua maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Uau!
algo extraordinário aconteceu. Jesus estava na casa, trazendo a atmosfera do reino e sendo um protagonista na sua missão de vida. O resultado, um homem atrofiado, paralítico, um homem sem nenhum tipo de mobilidade, fora perdoado os seus pecados e completamente restaurado no seu físico. O Evangelho sempre tocará a alma, o corpo e o espírito. Em João 14:12, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, porque eu estou indo para o Pai. Então você tem esta palavra sobre a sua vida, de não só realizar aquilo que, por exemplo, a igreja primitiva no século I fez, mas trazer também o inédito para a terra. Veja o impossível como algo lógico, porque a sua fé é uma fé ativadora. Então, quero terminar lendo novamente Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, olha só, e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Romanos 5,17. Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe essa ativação? Voamos alto. Quanto mais estivermos com essa perspectiva, mais deveremos viver o padrão do reino de Deus na terra, para sermos influentes, protagonistas e reinarmos em vida. Chegou a sua hora, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Quero orar por você, querido, que recebeu essa palavra, orar para que, de fato, o reino de Deus ative você e você vá para novos níveis de influência e afluência. Quero orar pela vida do pastor Tiago, da sua família, em nome do Senhor Jesus, para que o novo também se estabeleça na sua liderança e pela linda igreja que está completando 107 anos e que o Alto Caparaó seja realmente tocado pelo poder do Espírito Santo e haja a partir dessa cidade uma revolução espiritual. Eu estive pesquisando, vocês têm aí o terceiro pico mais alto do país, o Pico da Bandeira, com 2.800 metros de altitude, ou seja, é uma vocação mesmo para voar alto. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que estes princípios da Tua palavra, em Marcos 2, que constituem a vida normal de alguém sobrenatural, esses princípios sejam vida em cada pessoa, cada filho e filha do Senhor que está recebendo essa ministração. Abençoe o pastor Tiago, tudo que o Senhor tem gerado nele para essa nova estação. Deus, eu acredito que o Senhor já fez tanto, mas ainda é só o início. E eu te peço que o Senhor traga no coração desta igreja um desejo por mais de Ti, que possam experimentar mais de Ti e possam repartir mais do Senhor para transformar toda a realidade que eles precisam, Senhor, interagir. Pai, que em nome de Jesus, toda ação das trevas tentando paralisar o avanço desta igreja, que o Senhor mesmo seja a defesa desta igreja e que o Teu poder, o poder do Teu Espírito, surpreenda esta casa de oração, esta família espiritual, levando todos para essa nova estação. Eu oro assim, os abençoando, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Querido, se você quer ver o que nunca viu, faça o que nunca fez. O reino de Deus é conquistado à força. Seja intencional, voe mais alto,
manifeste o reino e escreva a história. Deus abençoe, um abraço, obrigado pela honra de você me receber nessa ministração. Até mais.